Bom dia, meus queridos amigos e amigas que me acompanham por aqui. Meu nome é Josefa, mas podem me chamar de Vó Zefa. É assim que a maioria dos que me conhecem prefere me chamar. E eu gosto, me sinto mais perto, mais acolhida. Hoje, sentada aqui, com o sol da manhã batendo na janela e aquecendo os meus joelhos, sinto uma vontade imensa de partilhar com vocês uma parte da minha vida que guardei às 7 chaves por muitos, muitos anos. Uma história que, de certa forma, me moldou no que sou hoje. Uma história de um amor tão grande que se transformou em uma dor avassaladora e depois, quem diria, em uma força indizível. Se vocês já sentiram que a vida de repente puxou o tapete debaixo dos seus pés, então talvez possam entender um pouco do que vou lhes contar. É uma história sobre descobrir que tudo o que você acreditou ser verdade, na verdade, era uma ilusão. Uma bonita, mas cruel ilusão. E se essa história tocar o coração de vocês, mesmo que só um pouquinho, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Assim, vocês me ajudam a continuar partilhando essas memórias que tanto me ensinam e, quem sabe, podem inspirar alguém mais por aí. Minha história começa lá atrás, muito tempo antes de o mundo ser como é hoje. Eu era uma menina, depois uma moça e, por fim, uma mulher que vivia e respirava para o meu pai. Ah, meu pai! Ele era o meu porto seguro, a minha rocha, a estrela guia que iluminava cada passo da minha existência. Para mim, ele era a encarnação da bondade, da sabedoria, da retidão. Aquele homem alto, de olhos que sorriam mesmo quando a boca estava séria, e mãos grandes que sempre me pareciam capazes de consertar qualquer coisa, de construir qualquer sonho. Mamãe partiu muito cedo, quando eu mal tinha 10 anos. Foi uma doença rápida, impiedosa, que a levou de nós sem tempo para despedidas. Lembro-me daquele vazio que ela deixou, um buraco que parecia sugar toda a luz da nossa casinha. Mas foi meu pai quem, com sua força silenciosa e seu amor inabalável, preencheu esse vazio da melhor forma que podia. Ele era pai e mãe, professor e amigo. Não havia segredo meu que eu não contasse a ele. Não havia problema que ele não ajudasse a resolver. As minhas amigas diziam que eu tinha sorte de ter um pai tão dedicado, e eu concordava com cada fibra do meu ser. Eu era, sem dúvida, a filha mais sortuda do mundo. Crescemos juntos, ele e eu, num vilarejo pequeno, onde todos se conheciam, e a vida seguia um ritmo mais lento, mais humano. As tardes eram passadas na varanda, comigo ouvindo as histórias dele sobre o tempo da sua juventude, sobre a natureza, sobre os valores que ele considerava inegociáveis. Honestidade, lealdade e, acima de tudo, a verdade. Ele me ensinou que a verdade, por mais dura que fosse, era sempre o caminho a seguir. Nunca minta, minha Josefa. Ele dizia com aquele olhar profundo que carregava a sabedoria de quem já havia vivido muito. A mentira é uma semente que, uma vez plantada, cresce e sufoca tudo o que é bom ao redor. Eu acreditava nele. Acreditava em cada palavra, em cada gesto. Ele era a minha verdade. O tempo passou, como sempre passa, sem pedir licença. Eu me tornei uma mulher. Me casei com um homem bom e trabalhador. Tive filhos. Mas a minha relação com meu pai, essa nunca mudou. Ele continuava sendo o meu conselheiro, o meu confidente. Mesmo depois de eu ter minha própria família, eu ainda ia visitá-lo na casinha dele. Levava meus filhos para que ele contasse suas histórias, e ele sempre me recebia com um sorriso no rosto
e os braços abertos. Meus filhos o adoravam, e ele era um avô carinhoso, presente. Era um ciclo de amor, de respeito, que parecia inquebrável. E foi nesse cenário de uma vida que parecia tão sólida, tão segura, que a rachadura começou a aparecer. Não de uma vez, não de forma estrondosa. Foi como um fio de água que, com o tempo, vai erodindo a rocha, devagar, sem que se perceba, até que um dia a rocha cede. Tudo começou com uma carta amarelada, selada com um lacre antigo, que apareceu entre as coisas da minha tia-avó, a irmã da minha mãe, depois que ela faleceu. Minha tia-avó era uma senhora muito reservada, que morava longe e que tínhamos pouco contato, mas eu sempre a respeitei muito. A carta não era para mim, nem para meu pai. Era para a minha mãe, escrita por uma amiga dela que morava em outra cidade. Minha tia-avó guardava tudo, e essa carta parecia ter se perdido em meio a tantos outros papéis antigos. Eu abri a carta com uma certa curiosidade, pensando que talvez falasse de algum evento social antigo, alguma fofoca da época da juventude da minha mãe. Mas o que eu li... Ah, meus amigos, o que eu li me fez sentir um calafrio na espinha, um gelo que começou nas minhas mãos e subiu por todo o meu corpo. A amiga da minha mãe contava na carta sobre a tristeza dela, sobre a solidão que sentia ao morar em uma cidade nova, longe da família. E então, ela mencionava que meu pai, sim, meu pai, havia prometido ajudá-la a se estabelecer, que ele havia prometido a ela uma vida nova, um futuro. A carta falava de um romance, de promessas de casamento, de uma espera. A amiga de minha mãe falava do nosso amor e de nosso filho. Sim, meus amigos, de nosso filho. Meu coração parou. Meus olhos releram a frase 1, 2, 3 vezes. O sol que antes aquecia minha pele pareceu se apagar e o ar ficou pesado, quase irrespirável. Aquilo não fazia sentido. Meu pai e minha mãe eram casados. Eles eram perfeitos. Ou pelo menos, era o que eu sempre acreditei. Eu li a carta inteira, com as mãos tremendo tanto que as palavras dançavam na página. A carta era antiga, da época em que meus pais estavam recém-casados. Não havia mal-entendidos. Não havia como interpretar aquilo de outra forma. A amiga da minha mãe, uma mulher chamada Cecília, claramente tinha tido um relacionamento íntimo com meu pai e esperava um filho dele, acreditando que ele a amava e que iriam construir uma vida juntos. Ela falava da dor que sentia pela traição dele, por ele ter a abandonado para se casar com minha mãe. A cabeça me girava. Tudo o que eu conhecia, tudo em que eu acreditava, desmoronava ao meu redor. As palavras de meu pai sobre a verdade, sobre a honestidade, elas ecoavam na minha mente, mas de uma forma distorcida, sarcástica. Ele, o homem que pregava a verdade acima de tudo, havia vivido uma mentira? Havia enganado minha mãe? Havia abandonado outra mulher e um filho para construir a vida que ele tinha comigo e com minha mãe? A primeira reação foi negação. Não, não podia ser. A carta estava errada. Era uma confusão. Meu pai era incapaz. Ele era o homem mais íntegro que eu conhecia. Mas a carta estava lá, escrita à mão. As palavras claras e carregadas de uma dor tão real que eu podia quase sentir. Eu não sabia o que fazer. Guardei a carta, escondia como se fosse um veneno. Dias se passaram e eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Olhava para meu pai com outros olhos. Cada sorriso, cada palavra de carinho, cada conselho, tudo parecia ter uma sombra.
um significado oculto. Eu me sentia suja, cúmplice de um segredo que não era meu, mas que agora pesava sobre minha alma. O que fazer com a verdade, quando essa verdade é capaz de destruir não só a sua imagem de alguém que você ama, mas também a memória de sua própria mãe? Minha mãe, que talvez nunca soube, ou sabia, e escolheu o silêncio. A ideia de que ela poderia ter vivido uma vida inteira com essa sombra pairando sobre ela me consumia. Eu tentei conversar com meu pai, mas não sobre a carta. Eu o testava, perguntando sobre o passado, sobre como ele e minha mãe se conheceram, sobre a vida dele antes do casamento. Ele sempre respondia com a mesma calma, os mesmos detalhes que eu já conhecia. Tudo parecia perfeito, e essa perfeição agora me parecia uma farsa tão bem montada que chegava a doer. Não aguentei. Aquele segredo estava me corroendo por dentro. Eu precisava de respostas. E precisava, acima de tudo, da verdade. A verdade que ele sempre me ensinou a valorizar. Com a carta ainda em minhas mãos trêmulas, eu fui até ele. Meu pai estava na varanda regando as plantas, cantando uma melodia antiga, como sempre fazia. Ele me viu e abriu aquele sorriso largo, acolhedor. Minha Josefa, que surpresa boa! Venha, sente-se, tome um café comigo. Eu não consegui. Minha voz falhou. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele me olhou, percebendo a seriedade no meu rosto, a angústia nos meus olhos. Seu sorriso murchou um pouco. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa com as crianças? Com o seu marido? Não, pai. É sobre o passado. Sobre você. Ele me conduziu para dentro, sentou-se na cadeira de balanço e indicou a poltrona à frente. O silêncio da casa parecia amplificar o batimento do meu coração. Estendi a carta para ele. Pai, eu encontrei isso nas coisas da tia-avó. É uma carta que a Cecília escreveu para a mamãe. Ele pegou a carta. Seus olhos percorreram as linhas e eu vi a cor sumir do seu rosto. Cada palavra que ele lia parecia sugar um pedaço da sua vitalidade. Seu rosto, antes tão sereno, ficou pálido, envelhecido, como se os anos que ele carregava finalmente tivessem decidido se revelar de uma vez só. Quando ele terminou de ler, ele dobrou a carta com cuidado extremo, como se ela fosse feita de vidro e pudesse se estraçalhar a qualquer momento. Seus olhos, antes tão cheios de luz e sorrisos, estavam agora turvos, distantes. Ele não me olhava. Olhava para o nada. É verdade, pai? Eu perguntei. A voz um sussurro. Você teve um filho com outra mulher antes de casar com a mamãe e a abandonou? Demorou o que pareceu uma eternidade para ele responder. Apenas um aceno de cabeça lento, quase imperceptível. Sim, aquela pequena palavra, aquele gesto mínimo, foi como um martelo que quebrou em 1000 pedaços a imagem que eu tinha dele. Mas pai, você sempre me ensinou sobre a verdade, sobre a honestidade. Você, como pôde fazer isso? Como pôde enganar a mamãe? E essa mulher, Cecília, e o filho de vocês? Onde está o seu filho, pai? Minha voz se ergueu, carregada de uma mistura de dor, raiva e desespero. Eu não conseguia controlar as lágrimas que agora rolavam pelo meu rosto. Ele respirou fundo, parecendo juntar todas as suas forças. Josefa, minha filha, eu sei que isso é difícil. Eu sei que deve estar doendo em você agora. E não há nada que eu possa dizer que apague o que eu fiz, ou a dor que causei. Ele fez uma pausa, os olhos ainda marejados, mas com um brilho de uma tristeza profunda. Eu era um homem jovem, inconsequente.
Conheci a Cecília numa época em que eu estava perdido, tentando encontrar o meu caminho. Eu me envolvi, fiz promessas que eu não sabia se poderia cumprir. E então, eu conheci a sua mãe. Ah, sua mãe. Ela era a luz que me tirou da escuridão. Ela me fez ver um futuro que eu nunca tinha imaginado. Eu a amei, Josefa. A amei com todo o meu ser. Ele continuou, sua voz um pouco embargada. Quando eu soube que a Cecília estava grávida, eu entrei em pânico. Eu tentei resolver, mas ela se afastou. Foi para outra cidade. Cortou o contato. Eu não sabia o que fazer. Eu era um covarde. E quando me casei com sua mãe, eu prometi a mim mesmo que apagaria aquele passado. Que eu seria o melhor marido, o melhor pai. Que eu construiria uma vida de verdade, de honestidade, para compensar os meus erros. Eu enterrei aquele segredo tão fundo que, por vezes, quase consegui me convencer de que ele nunca existiu. Mas e o seu filho, pai? O seu outro filho? Você nunca procurou por ele? Eu estava chocada com a confissão, mas ainda mais com a falta de busca, a aparente indiferença que ele estava expressando. Eu procurei, Josefa. No início, tentei encontrar Cecília. Mandei cartas para o endereço que eu tinha, mas nunca tive resposta. Ela sumiu. Com o tempo, com a vida com sua mãe, com você, o passado foi ficando cada vez mais distante, mais doloroso de se tocar. E eu escolhi não tocar. Escolhi a paz que eu tinha com sua mãe, a alegria de ter você. Fui egoísta. Eu sei, e essa é a minha maior vergonha. Ele se virou para mim, os olhos fixos nos meus, cheios de uma dor que eu nunca tinha visto nele. Você não sabe o peso que eu carreguei todos esses anos, Josefa. Cada vez que eu te falava sobre a verdade, sobre a honestidade, era como uma faca no meu próprio coração. Eu queria ser o homem que eu te ensinava a ser. Eu queria ser digno da sua admiração. E por isso, eu me tornei um mentiroso. Eu não sabia o que dizer. Meu pai, o meu herói, o meu pilar, estava ali, quebrado, confessando uma vida de enganos. A dor era física. Era como se a minha própria alma estivesse sendo rasgada. A imagem do pai perfeito, do homem íntegro, se desfez em pó diante dos meus olhos. Era uma perda incalculável. Uma traição que parecia atingir não só a mim, mas a memória da minha mãe. Eu levantei da poltrona, sem conseguir ficar mais tempo ali. Eu preciso de um tempo, pai. Eu não consigo lidar com isso agora. Saí da casa dele sem olhar para trás, a carta ainda amassada na minha mão. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu corria, sem rumo, para qualquer lugar que pudesse me esconder daquela verdade. Eu estava em pedaços. Tudo o que eu amava, tudo o que eu acreditava sobre a minha família, sobre o meu pai, estava destruído. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. A imagem do meu pai, antes tão pura, agora era manchada pela hipocrisia, pela covardia. E a mamãe... Ah, a mamãe! Ela sabia? Ela não sabia? Como ela viveu? Como ela aceitou? Essas perguntas me torturavam sem parar. Eu precisava de clareza, precisava de paz. E a única forma de conseguir isso era buscando a verdade completa. Comecei a procurar por Cecília. Não havia muitos recursos naquela época. Não tínhamos a internet de hoje, nem redes sociais. Era um trabalho de formiguinha, lento, exaustivo. Eu usava os poucos contatos que a carta da minha tia-avó me dava. Perguntava em cartórios, em igrejas,
em cidades vizinhas. Era como procurar uma agulha num palheiro. Mas eu não podia desistir. Eu precisava saber. Naquele tempo, a paciência era tudo o que tínhamos. E vocês já precisaram esperar por algo que parecia impossível de encontrar ou de acontecer? Adoraria ler as histórias de vocês nos comentários. Passaram-se meses. Meses de buscas frustradas, de esperanças que se acendiam e se apagavam. Meu pai tentou se aproximar, me mandou flores, me escreveu cartas pedindo perdão, tentando explicar sua dor, sua juventude. Mas eu não conseguia perdoá-lo. Eu não conseguia vê-lo sem sentir a mágoa, a decepção profunda. A lealdade que eu sentia por ele se desvanecera, substituída por um vazio doloroso. Até que um dia, uma senhora numa cidadezinha distante me deu uma pista. Um nome. Um pequeno detalhe sobre uma mulher que se encaixava na descrição de Cecília, que havia se mudado para lá anos atrás com um filho pequeno. Meu coração disparou. Era uma fagulha de esperança. Uma chance de fechar esse capítulo de dor. Eu fui até lá. Com medo, com ansiedade, mas com uma determinação inabalável. Encontrei a casa. Uma casinha simples com um jardim florido. Toquei a porta e uma senhora abriu. Seus cabelos já estavam brancos, seu rosto marcado pelas rugas do tempo. Mas seus olhos... Aqueles olhos me fitaram com uma intensidade que eu reconheci das descrições da carta. Era ela, Cecília. Ela me recebeu com desconfiança no início. Eu me apresentei, expliquei que era filha de nome do pai, e ela empalideceu, exatamente como meu pai. A dor antiga ressurgiu em seu rosto. Contei a ela sobre a carta, sobre a minha descoberta. E então, a história dela se desenrolou diante de mim. Triste, solitária. Ela confirmou tudo. O romance, a gravidez, a partida do meu pai, a humilhação de ser abandonada. Ela havia se mudado para longe para criar o filho sozinha, para recomeçar sua vida longe da vergonha, longe das memórias. O filho dela, o meu meio-irmão, havia crescido sem conhecer o pai. Ela nunca se casou, dedicou a vida inteira a ele. Perguntei a ela sobre o meu irmão. Ela me disse que ele era um homem bom, trabalhador, que tinha sua própria família, mas que sempre carregou a cicatriz da ausência paterna. Cecília me mostrou uma foto dele. E ali, naquelas feições, eu vi um pouco do meu pai. Era inegável. Aquele encontro com Cecília, com a história dela, me trouxe uma nova perspectiva. A raiva que eu sentia pelo meu pai, de repente, começou a se misturar com uma pontada de compaixão. Ele havia errado, sim. Havia sido um covarde. Havia machucado pessoas. Mas ele também carregava o peso daqueles erros. Ele havia tentado construir uma nova vida, uma boa vida, a partir de um alicerce torto. E a verdade, por mais que doesse, agora estava ali, completa, para eu a ver. Eu voltei para casa com o coração mais leve, mas ainda pesado. Eu tinha encontrado a outra parte da história. A verdade não era uma só. Havia a verdade da Cecília, a verdade da minha mãe, que eu nunca saberia totalmente, e a verdade do meu pai, que carregou seu segredo por toda uma vida. E havia a minha verdade, que agora estava sendo reescrita. Eu precisava fazer uma escolha. Podia continuar mergulhada na mágoa, cortando laços com meu pai, vivendo na sombra da sua mentira. Ou podia escolher aceitar a complexidade dos seres humanos, a capacidade de erro, de redenção, de perdão. Voltei a procurar meu pai. Dessa vez, não com raiva, mas com uma calma que vinha da compreensão, da aceitação.
Encontrei-o sentado na mesma varanda, mas não estava cantando. Estava apenas olhando para o nada, como se esperasse pelo fim. Sentei-me ao lado dele. Pai, eu disse, minha voz suave. Eu encontrei a Cecília. Eu conversei com ela. E eu vi o meu irmão. Ele me olhou. E um brilho de surpresa, de dor e de esperança cruzou seus olhos. E... o que você pensa, minha filha? Eu penso que a vida é complicada, pai. Eu respondi, com uma lágrima rolando pelo meu rosto. Eu penso que as pessoas erram, que as pessoas sofrem e que a verdade, muitas vezes, é mais dura do que a gente pode imaginar. Mas também penso que não se pode viver na mentira para sempre. Eu passei a mão pelo seu braço. Eu não vou mentir. Dói, pai. Dói muito saber de tudo isso. A imagem que eu tinha de você foi quebrada em 1000 pedaços. Mas eu entendi uma coisa. Você era um homem, antes de ser o meu pai. Um homem com seus medos, suas fraquezas. E por mais que você tenha errado com Cecília, e de certa forma com a mamãe, você também foi o meu pai. O pai que me ensinou sobre a vida, que me amou. E esse amor foi real. Eu sei que foi. Ele desabou em lágrimas, ali, nos meus braços. E eu o abracei, pela primeira vez, não como a filha que idolatrava, mas como a filha que entendia, que perdoava. O perdão não apagava a dor, mas permitia que a cura começasse. Ele viveu mais alguns anos depois disso. E nesses anos, ele tentou à sua maneira fazer as pazes com o passado. Ele escreveu uma carta para Cecília e para meu irmão, pedindo perdão. Não sei se a carta foi recebida, se houve reconciliação. Não é meu lugar saber de tudo. Mas o que importa é que ele tentou, e eu estive ao lado dele. Não como juíza, mas como filha. Essa história, meus amigos, me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. A verdade, por mais que doa, liberta. Ela destrói ilusões, sim, mas em seus escombros, ela permite que a gente reconstrua algo mais forte, mais real. E o perdão não é esquecer o erro, mas sim abrir mão da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. É aceitar o que foi, com todas as suas imperfeições, e seguir em frente. Meu pai não era o herói sem falhas que eu inventei na minha cabeça. Ele era um homem, com suas luzes e suas sombras. Mas o amor que ele me deu, a educação que ele me proporcionou, os valores que ele tentou me incutir, esses foram reais. E no final das contas, é o que importa. Aceitar que as pessoas que amamos são complexas, falhas, e ainda assim amá-las é a maior prova de amor que podemos dar. A vida é uma jornada de descobertas, e nem todas são fáceis. Mas cada uma delas, por mais dolorosa que seja, carrega uma semente de sabedoria. Basta a gente ter coragem para plantá-la e regá-la com aceitação. Se essa história tocou seu coração, ou se fez você refletir sobre suas próprias experiências, eu ficaria muito feliz se você deixasse seu like, se inscrevesse no canal para mais histórias como essa e compartilhasse com alguém que possa precisar ouvir essa mensagem. E claro, adoro ler as histórias e reflexões de vocês nos comentários. Elas me ensinam muito. Um abraço apertado da vó Zefa. E lembrem-se, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Que ela sempre nos traga paz, mesmo que a princípio ela traga dor.